Olá, eu sou o Velber Viana, vamos começar mais um Melhores Apostas Super Lutas. Ao meu lado está ele, Fernando Keller, que além de repórter do Super Lutas, é um entusiasta do mundo das apostas online, o nosso palpitinho de ouro. Hoje vamos falar do UFC Londres, fiquem atentos, hein? O UFC Londres começa às 2 da tarde deste sábado, com um importante duelo na luta principal entre Leon Edwards e Sean Brady. O Melhores Apostas Super Lutas fala em nome da Stake. A Stake apoia o nosso time em mais esse projeto. O link está aqui no comentário fixado. Torne o evento de sábado ainda mais divertido, mas sempre com muita responsabilidade. E a galera já sabe, antes da gente trazer aí os destaques do UFC Londres, vamos ver como a gente se saiu no último Melhores Apostas para o UFC Vegas 104, que aconteceu no último sábado, mas um resultado positivo, hein? 50% de acerto nas simples e nas múltiplas com odd de 13,8 nós cravamos. Vamos falar agora dos destaques do UFC Londres. Leon Edwards e Sean Brady, ex-campeão dos meio-médios, conta com o apoio da torcida para frear a ascensão de promessa norte-americana e voltar às vitórias. Jan Blachowicz e Carlos Ulberg, em duelo de gerações, ex-campeão dos meio-pesados, defende terceira posição do ranking contra a promessa neozelandesa embalada por 7 vitórias. Molly McCann e Alex Santana, queridinha do público local, veterana inglesa, recebe a estreante brasileira que pegou a luta com dias de antecedência. Loner Kavanagh Glipe detona. Companheiro de treinos de Charles do Bronx, peso mosca alagoano, encara desafio contra britânico invicto no MMA profissional. Guran Kutateladze e Cauê Fernandes, embalado pela primeira vitória no UFC, peso leve carioca, encara viking georgiano na primeira luta do evento. E 8 meses após ser destronado pelo Belal Muhammad, o Leon Edwards volta a se apresentar agora na capital inglesa. Nessa outra oportunidade tinha sido em Manchester, continua se apresentando para a sua torcida, e para isso, o ex-campeão dos meio-médios, para conseguir esse caminho das vitórias, ele precisa superar a promessa norte-americana Sean Brady, que está embalado por 2 vitórias consecutivas, tenta se aproximar de uma disputa pelo cinturão. O Fernando Keller, os dois lutadores têm idades semelhantes, mas estão em momentos bem diferentes da carreira, né? Mas com o mesmo objetivo, os dois querem uma luta pelo cinturão. Na sua opinião, quem leva melhor nessa? Bom, Velber, tem muito uma questão de percepção nessa luta, né? De como a gente enxerga, porque o Leon Edwards é um cara que demorou muito para ter a chance dele pelo cinturão, conseguiu, conquistou, defendeu, já perdeu o título, e o Sean Brady é um cara que está ascendendo agora, né? Um cara que está chegando nessa nova safra de meio-médios, e isso pode parecer para muita gente que a gente está falando de um atleta muito mais velho do que o outro, e não é o caso. O Edwards tem 33 anos, o Sean Brady tem 32, eles têm a mesma faixa etária ali, basicamente, mesma percepção, fazendo a gente acreditar que o Leon Edwards é muito mais velho por toda a rodagem que ele já tem dentro da organização. Cara, a gente vê o Leon Edwards como azarão para essa luta nas odds aqui na Stake, e sinceramente, eu demorei um pouquinho para entender o porquê. Porque assim, eu pensei, pô, idade não é. Momento, tudo bem, o Sean Brady tá vindo de uma sequência de 2 vitórias, o Leon Edwards está vindo da derrota pro campeão, né? Perdeu o cinturão pro Belal Muhammad. E, cara, isso tem muito a ver com o fato do Belal Muhammad ser talvez o campeão mais subestimado da atualidade, né? E isso gera um reflexo até na luta do Leon Edwards com o Sean Brady. Porque, assim, parece que o Leon Edwards perdeu o cinturão porque acabou o Leon Edwards, né? Não tem mais condição de ser campeão, e eu acho que não tem nada a ver com isso. Acho que foi uma grande luta do Belal Muhammad, que é um grande lutador, que inclusive já nocauteou o Sean Brady, mas como isso faz um pouquinho mais de tempo, pode ficar esquecido. Se a gente pegar a performance do Leon Edwards e do Sean Brady contra o mesmo Belal Muhammad, a gente vê o Leon Edwards melhor. Porque o Leon Edwards perdeu o cinturão, mas ele ganha 2 rounds daquela luta. O primeiro round equilibrado, é verdade, mas de todos os 5 rounds, o round mais dominante da luta é do Leon Edwards. É aquele terceiro round que ele fica mais de 4 minutos controlando o Belal Muhammad. Assim, então, ele não foi tirado para nada, e não foi tirado para nada por ninguém, né? Ele perdeu uma luta dura contra um cara que tem mérito de ser o campeão da categoria. Então, eu tenho dificuldade de entender esse favoritismo de Sean Brady, principalmente levando em conta o ponto em comum, né? O Belal Muhammad, porque é o lutador que os dois enfrentaram, entre aspas, recentemente, e o Leon Edwards performou muito melhor do que Sean Brady, que acabou nocauteado.
Claro que o Sean Brady, depois disso, fez uma grande luta contra o Kelvin Gastelum, uma luta muito dominante, na qual ele bota para baixo 5 vezes, finaliza o Kelvin Gastelum, faz o Kelvin Gastelum parecer um amador, e faz uma grande luta também contra o Gilbert Durinho, uma luta também dominante. A primeira oportunidade dele de atuar em 5 rounds, ele vai muito bem. É um lutador de muita pressão, aquele wrestler de pressão. Só que o diferencial dele talvez seja que, além de ter o wrestling e estar evoluindo no boxe, ele tem jiu-jitsu, né? Que é uma coisa que falta para muitos desses wrestlers que conseguem botar para baixo, conseguem amassar, mas não tem o potencial de finalizar. O Sean Brady tem. Por outro lado, o Leon Edwards é um striker, não é um striker de volume, é um cara que solta poucos golpes, escolhe muito bem os golpes, costuma acertar, é bastante preciso, tem uma defesa de quedas decente, provavelmente vai ser colocado para baixo para o Sean Brady. Mais um ponto interessante, se a gente pega, por exemplo, a luta contra o Belal Muhammad, o Leon Edwards foi quedado 9 vezes. Isso é um sinal de alerta, quer dizer que a defesa de queda dele falhou. Mas para ele ser quedado 9 vezes em uma luta de 5 rounds, indica também outra coisa. Ele está se levantando. Ele não está sendo dominado por baixo, mantido no chão por muito tempo. Ele é um cara que tem essa facilidade, consegue se levantar, enfrentou uma série. Teve essa mudança de adversário, ele ia pegar o Jack Della Maddalena e pega o Sean Brady, o que indica uma mudança total de preparação, que ia pegar um striker e pega um grappler, mas é um cara que está vindo de camps. 2 camps para o Kamaru Usman, um camp para o Colby Covington, um camp para o Belal Muhammad. Todos wrestlers muito forte, com jogo de queda muito forte, então ele está se preparando para esse tipo de lutador há muito tempo. Então, cara, botando tudo isso assim na ponta do lápis, botando tudo isso no papel, eu tenho dificuldade para entender o Leon Edwards como esse azarão todo lutando em casa contra um cara que foi nocauteado pelo Belal Muhammad, que não é um striker, ele é um cara que conhecido por bater sem machucar. Então, botando tudo isso no papel, cara, meu palpite aqui vai com a zebra. Eu tô abraçado com a zebra aqui, eu vou com o Leon Edwards para essa luta. Leon Edwards venceu 12 das últimas 14 lutas, mas vem de derrota para Belal Muhammad no UFC 304. Nunca foi nocauteado ou finalizado em 27 lutas profissionais. 7 das últimas 9 lutas chegaram à decisão dos juízes. Sean Brady venceu 7 de 8 lutas no UFC e vem de 2 vitórias seguidas. Conquistou 9 das 17 vitórias da carreira na decisão dos juízes. 4 das últimas 6 lutas terminaram por nocaute ou finalização. Na luta co-principal, os representantes de 2 gerações duelam em busca da oportunidade da disputa pelo cinturão meio pesado. O ex-campeão da categoria, Ian Blachowicz, tem aos 42 anos, provavelmente, a sua última oportunidade de se aproximar novamente na corrida pelo título. Do outro lado, 8 anos mais jovem e apontado como uma das grandes promessas dessa categoria, Carlos Ulberg, que tenta a 8ª vitória consecutiva para chegar nesse top 3 e tornar-se credenciável à disputa pelo título. Fernando Keller, a experiência e o poder do polonês ou a juventude do neozelandês? Quem vai levar melhor, o que vai prevalecer nessa luta co-principal do UFC Londres? Bom, Velber, essa luta foi casada como e tá com cara daquela passagem de bastão, né? O Jan Blachowicz, 42 anos, ex-campeão, já veterano, voltando de uma cirurgia, voltando de problemas físicos, muito tempo sem lutar, enfrentando o Carlos Ulberg, que está numa sequência aí avassaladora de vitórias e aparece como uma grande promessa dos meio pesados aos 34 anos, né? Não é exatamente um cara tão jovem assim para ser a maior promessa de uma categoria, mas isso diz muito mais sobre os meio pesados do UFC do que sobre o próprio Carlos Ulberg, que está fazendo o trabalho dele muito bem feito. A gente vê ele como grande favorito aí para essa luta. E, cara, eu concordo com o favoritismo do Carlos Ulberg. Eu tenho dúvidas quanto à disparidade que a gente viu na última luta do Ulberg, por exemplo, que foi contra o Volkan Ozdemir, que foi já um salto em relação aos adversários que ele vinha enfrentando, que estava há muito tempo no ranking. Ele venceu bem aquela luta, acho que sem tanta margem para discussão, mas não foi um atropelo, assim, não foi uma exibição de encher os olhos. Eu acho que do Ozdemir para o Jan Blachowicz é outro grande salto em relação ao nível da oposição do Carlos Ulberg. Claro, eu acho que o Ulberg ainda não atingiu o nível do auge do Jan Blachowicz. Se essa luta fosse o Prime Blachowicz contra o Prime Ulberg, ou pelo menos o que a gente entende que seja o Prime Ulberg até agora, eu não teria dúvidas em apostar no polonês. Como não é o caso, e tem todas essas questões, o Blachowicz com 42 anos, que não é pouca coisa. O Blachowicz vindo de um período sem lutar, não luta desde a
derrota na qual ele foi muito bem, né? Lutou 3 rounds contra o Poatan, botou o Poatan para baixo, foi uma decisão dividida que ele até hoje bate na tecla que merecia ter vencido, mas enfim, não luta desde então. O Carlos Ulberg está muito ativo, está vencendo todo mundo, às vezes lutando muito bem, às vezes lutando mais ou menos, mas sempre vencendo, e acho que vence de novo. Como eu disse, Prime por Prime, eu sou mais Blachowicz. Momento atual por momento atual, eu acho que o Carlos Ulberg vence. Eu tenho uma implicância com essa disparidade nas odds, acho que é um pouquinho mais equilibrado do que mostra, mas acho que o Carlos Ulberg vence essa luta, por ser um cara mais dinâmico. Acho que talvez o Jan Blachowicz tenha que novamente apelar para a luta agarrada, que não é a luta dele, né? Ele teve que usar contra o Poatan, talvez ele precise para diminuir um pouquinho o ímpeto do Carlos Ulberg e botar essa luta para baixo em algum momento. Numa luta de 3 rounds, isso pode fazer muita diferença, mas ainda assim eu vejo o Ulberg mais dinâmico, mais agressivo, num momento melhor, mais rápido principalmente. Acho que a velocidade vai ser um fator-chave nessa luta. Então, meu palpite aqui é para uma vitória do Carlos Ulberg, mas não concordando com essa disparidade toda em relação ao Blachowicz. Jan Blachowicz tem apenas 2 vitórias nas últimas 5 lutas e não vence desde maio de 2022. Conquistou 18 das 29 vitórias da carreira na via rápida, com 9 nocautes e 9 finalizações. 3 das últimas 5 lutas chegaram à decisão dos juízes. Carlos Ulberg soma 7 vitórias seguidas e não perde desde a estreia no UFC em março de 21. Conquistou 8 das 11 vitórias da carreira na via rápida, com 7 nocautes e 1 finalização. 4 das últimas 6 vitórias aconteceram no primeiro round. Vamos agora para o nosso Momento Stake, é quando o Fernando Keller te indica aposta simples e múltipla para você faturar no UFC Londres. Então, vai que é sua, Fernando Keller. Vem que é minha, Velber Viana. Eventinho mais cedo, né? 2 da tarde em Londres. Vamos tentar manter o bom desempenho, até melhorar esse desempenho, principalmente aqui nas apostas simples, que a gente ficou devendo um pouquinho no último card. E a gente começa na luta principal já ousando, né? Vamos apostar na zebra aqui. Vitória de Leon Edwards sobre Sean Brady por tudo aquilo que a gente analisou ao longo do vídeo. Edwards é um cara acostumado a lutar com wrestlers, com grapplers, né? 2 lutas contra o Kamaru, 1 luta contra o Colby, 1 luta contra o Belal, sempre mostrando uma capacidade de não ser tão amarrado assim. É colocado para baixo, mas consegue se levantar. É um striker muito preciso. E quando a gente pega o ponto em comum, que é a luta contra o Belal Muhammad, o Leon Edwards performou muito melhor do que o Sean Brady, que está vindo numa boa fase, mas eu acho que o Leon Edwards está uma prateleira acima. Eu não concordo com o ex-campeão sendo colocado aqui como azarão, então eu tenho que aproveitar essa odd de 2,28 no Leon Edwards. Seguindo para a luta co-principal, Carlos Ulberg e Jan Blachowicz, como eu falei, eu concordo com o favoritismo do Ulberg, não acho que seja essa disparidade toda. Portanto, minha aposta aqui vai ser um pouquinho diferente do costume. Carlos Ulberg não ganha na via rápida. Você tem lá essa opção na stake, que é o Carlos Ulberg não ganhar por interrupção ou na via rápida. Ou seja, ele não nocauteia nem finaliza, pagando 1,50. Nesse caso, qualquer vitória do Jan Blachowicz ajuda a gente, ou uma vitória do Carlos Ulberg na decisão, que eu acho que é provável. A gente viu ele ir para a decisão contra o Volkan Ozdemir. Quando ele deu esse salto de competitividade, ele dá outro salto agora em relação ao Blachowicz, e eu não vejo ele atropelando o polonês. Então a gente sabe que quando ele não ganha no primeiro round, a tendência é ir para a decisão. Eu acho que isso pode acontecer aqui. Uma odd de 1,50 para o Carlos Ulberg não ganhar na via rápida. Acho que tem muito valor. Seguindo a ordem aqui do card principal, eu vou apostar na vitória do Gunnar Nelson contra o Kevin Holland, pagando 1,79. O Gunnar Nelson é um cara pouco ativo, né? Um cara muito bom, que está há muitos anos no UFC, mas que luta muito pouco, ao contrário do Kevin Holland, que é um cara que luta o tempo inteiro, inclusive faz sua segunda luta em 2025, mas acho que estilos fazem luta, e o Gunnar Nelson tende a colocar o Kevin Holland de costas no chão e amassar, ou quem sabe até finalizar o norte-americano. Então, vitória do islandês Gunnar Nelson, pagando 1,79. Ainda no card principal, eu vou com a vitória de Morgan Charrier contra o Nathaniel Wood, atleta da casa, enfrentando o francês Morgan Charrier. E minha aposta aqui é na vitória do Morgan Charrier, pagando 1,61, desculpa. É o último pirata, né? Um cara muito preciso, muito dinâmico assim na trocação. Tem luta em pé, tem luta agarrada, mas principalmente na parte em pé que ele se destaca com a precisão nos golpes. Golpeia bastante linha de cintura, golpeia bastante cabeça. É um cara muito preciso, com poder de nocaute e também com poder de controlar
lutas mais longas, tá numa sequência muito boa desde que chegou ao UFC. São 2 vitórias e uma derrota que ele poderia até ter vencido, foi uma decisão dividida ali, contestável contra o Chap Mariscal, tá vindo de um nocautaço contra o Gabriel Fly, e acho que vai dar França aqui nesse duelo histórico aqui, França e Inglaterra. Eu acho que o Morgan Charrier vence essa luta no card principal do UFC Londres, pagando 1,61 para fechar as apostas simples. E passando agora para a nossa aposta múltipla, que bateu semana passada com uma odd de 3,08, a gente vai com uma odd um pouquinho mais modesta, 2,98 dessa vez, formada por, primeiramente, vitória de Guran Kutateladze contra Cauê Fernandes. Cara, deve ser uma tarde difícil para os brasileiros em Londres, são duelos muito complicados, casamentos desfavoráveis como esse do Cauê Fernandes contra o Kutateladze. Acho que o Kutateladze é um cara com muita experiência, com muito poder de fogo, que normalmente se inflama assim, com o apoio da torcida. E acho que o Kutateladze vence essa luta pagando 1,23. Seguindo com a luta entre Shauna Bannon e Pooja Tomar, no peso palha, acho que essa luta chega à decisão dos juízes pelo retrospecto das duas atletas, é uma tendência, pagando 1,20. Seguindo com a vitória de Christian Leroy Duncan contra o Andrei Pulyaev. Christian Leroy Duncan é um dos grandes favoritos do card, peso médio, lutando em casa, um cara muito dinâmico na luta em pé, muito longilíneo também, gosta de atuar da média para longa distância, um cara com bastante arsenal de golpes, e acho que ele vence essa luta aqui pagando 1,15. A gente segue ainda no card preliminar com Loner Kavanagh contra Lipe Detona. Acho que essa luta dura mais de 2 rounds e meio, pagando 1,33. O Lipe, atleta da Shootbox Diego Lima, é um cara muito talentoso, muito versátil também, muito duro, já fez lutas duras contra atletas até de nível maior do que o Loner Kavanagh, como é o caso do Manel Kape, por exemplo, mas vai enfrentar um atleta invicto, um casca grossa, que está lutando em casa também, tem toda essa questão. Acho que tem tudo para ser uma guerra, uma das melhores lutas do evento, mas acho que se estende aí para mais de 2 rounds e meio, pagando 1,33. E a gente fecha dando um salto lá para a luta principal, Leon Edwards e Sean Brady. Independente do que aconteça aqui, eu creio em uma luta de mais de 3 rounds e meio, pagando 1,32. São 2 caras acostumados a irem para a decisão, cada um no seu estilo, né? O Edwards na luta em pé, o Sean Brady na luta agarrada, mas são caras que normalmente fazem lutas mais longas. Eu acho que vai ser o caso aqui, mais de 3 rounds e meio, pagando 1,32 para fechar na odd total, como eu já havia falado, 2,98 para nossa múltipla. Bater 2 múltiplas seguidas seria bom demais, né? E acho que tem potencial. É isso aí, galera. Antes de encerrarmos, te convido a participar com a gente. Vai nos comentários aí, fala se você concorda com os nossos palpites. Se você não concorda, dê o seu. Aqui é para todo mundo, fique à vontade. Ó, o UFC Londres mais cedo, sabadão, 2 da tarde, horário de Brasília, tá? Vai lá no link fixado da Stake para você apostar, se divertir, mas a palavra é essa, tá? Apenas diversão. Faça isso com responsabilidade. Valeu!